O que há de verdade na informação de que Zampedri, atacante argentino que atua no Chile, interessa ao São Paulo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também novidade definitiva sobre São Paulo, W Torre e a reforma do Morumbis. Tem ainda novidades sobre a CBF, Samir Chaud e outros bastidores da guerra política por lá. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Hora de falar sobre tudo que você precisa saber envolvendo CBF e eleição para presidente. Nesse domingo, Samir Chaud, 41 anos de idade, médico e futuro presidente da Federação de Roraima, terá sua candidatura à presidência da CBF confirmada. Importante dizer que o prazo se inicia nesse domingo. Queria te explicar de onde surgiu o nome do Samir, que era até então um grande desconhecido. O Samir é filho do atual presidente da Federação de Roraima. Inclusive, o pai dele está na federação há 40 anos. Só que a Federação de Roraima, como todos sabem, é absolutamente inexpressiva. São só 10 clubes filiados e não há nenhum time expoente, nenhum time que consegue, por exemplo, fazer sucesso nas 4 divisões do futebol no Brasil. O Samir surge no cenário nacional e com o apoio de 23 das 27 federações, graças a Gilmar Mendes, que é ministro do STF e um dos homens mais poderosos do país. Assim como Alexandre de Moraes, que é outro ministro do STF e que tem enorme influência na política brasileira, o Gilmar Mendes é quem tem dado as cartas na CBF e, por consequência, no futebol brasileiro. Havia sido Gilmar quem, no início do ano passado, havia devolvido Edinaldo à CBF, ao cargo de presidente da CBF, e costurado um acordo para que todas as outras alas políticas aceitassem a permanência do Edinaldo. Mas vocês devem se lembrar que recentemente um escândalo surgiu a partir de uma publicação da revista Piauí. A revista mostra a relação intrínseca entre CBF e Gilmar Mendes. O Gilmar é sócio de um instituto chamado IDF, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. E o IDF havia sido contratado pela CBF de Edinaldo Rodrigues para tocar a CBF Academy, que é um curso para técnicos, executivos, entre outras coisas. E essa fusão, essa sociedade acabou por ser revelada na revista Piauí, causando um impacto muito ruim para o Gilmar Mendes. Há inclusive uma série de políticos brasileiros exigindo que o Gilmar se afaste por conta disso. Gilmar não gostou da exposição e decidiu, de acordo com fontes do futebol, excluir o Edinaldo. É por isso que no dia 28, quando o STF vai julgar de maneira definitiva o retorno do Edinaldo, já se dá como cartas marcadas que o Edinaldo não voltará à presidência da CBF. E é aí que o Samir surge como um candidato do Gilmar e logo é apoiado por 23 das 27 federações. Existe um movimento de clubes para que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o atual presidente da Federação Paulista, se torne um dos candidatos. Resta saber se ele vai conseguir apoio. Ele vai precisar de pelo menos 8 federações para registrar sua candidatura. E para completar, queria contar uma história importante do currículo do Samir, que é esse desconhecido de todos. Samir é médico, né? E já foi suspenso por 2 anos da função de perito médico. Isso aconteceu começa essa história em 2017, quando um motoqueiro sofreu uma lesão permanente na perna após um acidente e pediu na justiça uma indenização via DPVAT. O Samir fez a perícia e confirmou o laudo do IML. No ano seguinte, esse mesmo motoqueiro fez exame presencial e o Samir não verificou a lesão no pé esquerdo. Ele se atentou apenas ao braço esquerdo e constatou apenas lesões leves. Após protestos da Defensoria Pública, o Samir passou a ser intimado várias vezes em 2019 para corrigir esse erro sem sucesso, até que em 2020 ele foi excluído do Cadastro Geral de Peritos por 2 anos. Esse é o cara que a gente deve eleger como presidente da CBF num futuro não tão distante. A eleição está marcada para o próximo domingo. Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante sobre a obra do Morumbis. É quase impossível imaginar que o acordo com a W Torre aconteça. Já venho contando para vocês há meses sobre a dificuldade entre a construtora e o clube para encontrar condições que viabilizem um acordo caro. Recentemente a W Torre apresentou o projeto final, que custará R$1,5 bilhão de reais. Esse valor inclui também a cobertura do estádio. Só a título de comparação, o Monumental de Núñez, estádio do River Plate, foi recentemente reformado.
numa situação parecida a que o Morumbi passaria a um custo de 211 milhões de reais. Mas o problema, além das contrapartidas, que nunca foram combinadas e acertadas entre São Paulo e W Torre, um novo problema existe. O Morumbi se tornou uma enorme fonte de receita do São Paulo. E para que essa obra, para a transformação do estádio acontecesse, o Tricolor precisaria abrir mão do Morumbi durante um período grande. Dá uma olhada na frase que eu vi de um dirigente super importante do São Paulo, abre aspas, como a gente fica sem o Morumbi por 3 ou 4 anos para que as obras sejam feitas? Interrogação. Imagina o impacto disso nas nossas finanças, que já andam bastante mal, fecha aspas, disse esse dirigente. Quero trazer bastidores e números em cima disso. Você sabia que o Tricolor foi o clube brasileiro que mais faturou com o estádio no ano passado? Foram 170 milhões de reais, que equivalem a quase um quarto de toda a receita, ou seja, dos 732 milhões que o São Paulo faturou na temporada passada. Esses 170 milhões foram alcançados graças a 96 milhões de reais com bilheteria e mais 74 milhões de reais com o estádio. O Tricolor faturou 12 milhões de reais com cativas, 33 milhões de reais com publicidade, 16 milhões de reais com aluguéis, além de outras pequenas fontes de receita. E olha que nesses 170 milhões de reais eu nem estou colocando o sócio torcedor, que só segurou 52 milhões de reais graças ao fato de o São Paulo ter um estádio bastante grande e generoso. Dessa maneira, se a gente incluir também o sócio torcedor, o Morumbi foi responsável por angariar ao Tricolor 222 milhões de reais na temporada passada. É também por isso que dá para descartar hoje qualquer possibilidade de o São Paulo levar adiante essa história de reforma do seu estádio com a W Torre. O São Paulo já fez proposta para renovar com o Luca, é urgente, já. E aí vou tocar num ponto em que eu concordo com o Leonardo. Eu não sei qual que é a dificuldade dos clubes de futebol, especialmente do São Paulo, de monitorar os atletas que têm potencial e cujos contratos estão perto do fim, ou que têm cláusulas esquisitas. E aí eu vou citar 3 exemplos. Lucas Ferreira, Alan Franco e o Luca. O Luca é tratado como uma promessa do São Paulo há muito tempo. Está desde os 11 anos de idade na base do Tricolor, agora com 17 se tornou o jogador mais jovem a marcar gol no time de cima. E ele marcou o gol logo na estreia. Ele entra aos 39 do segundo tempo e ainda assim consegue fazer o gol do empate que garante a classificação do São Paulo para a próxima fase da Libertadores. Como é que o Lucas sobe para o profissional tendo contrato até junho de 2026? Ou seja, ele está basicamente a 1 ano do fim do contrato. No São Paulo se arrisca demais. Nicola, mas ele tem uma história no clube, verdade. Mas e se aparece um outro clube com proposta? E se daqui a pouquinho ele não renova o contrato? Parece que o São Paulo não aprende, com vários exemplos do próprio São Paulo, do Éder Militão, do João Schmidt, do Marquinhos Cipriano, de jogadores que saíram de graça ou quase de graça, porque o São Paulo demorou para renovar o contrato. O Lucas Ferreira sobe para o time principal e começa a ser utilizado ganhando 20 mil reais por mês. O problema é que a multa em território nacional, quase sempre, ela é calculada pelo salário vezes 2 mil. Então a multa do Lucas Ferreira era de 40 milhões de reais. O Cruzeiro, o Bahia e o Palmeiras se prontificaram a pagar a multa para levar o jogador. Acontece que o Lucas acabou optando por renovar o contrato com o São Paulo, mas correu-se um risco desnecessário. Em relação ao Alan Franco, desde o ano passado, assim que o Zubeldia chega, está muito claro que o Alan Franco era o melhor zagueiro do São Paulo, era o mais confiável, zagueiro de qualidade, mesmo sendo baixo, de bom jogo aéreo, ótima saída de jogo, no 1 contra 1 ele é muito forte. Cara, como é que você deixa para renovar no último ano de contrato? E agora, por mais que o Palmeiras e o Cruzeiro não possam admitir publicamente, eles têm interesse no jogador. E o São Paulo vai pagar mais caro para renovar, se é que vai conseguir a renovação do contrato. Enfim, são coisas que se repetem, especialmente no São Paulo, que parecem de difícil compreensão. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo afirmando se o São Paulo recusou proposta do CSKA mesmo. Nem teve proposta. Tá? Então, assim, o São Paulo alega que nem teve proposta do CSKA. Isso é uma informação importante. Ao longo da semana foi divulgado que o CSKA prepararia uma oferta que poderia chegar a 15 milhões de euros, né? 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Mentira, nem teve proposta, tá? Beleza. Outra coisa. Deixa eu contar uma
Estava conversando hoje com uma pessoa que manja muito de futebol de base, até porque ela trabalha para um clube do exterior. Então, a missão dela na América do Sul, nem só no Brasil, mas na América do Sul, é monitorar os principais jogadores e tal, tentar identificar opções boas, né? E na coletiva que o presidente do Corinthians concedeu hoje, o Augusto Melo, ele contou que recusou recentemente uma proposta de 14 milhões de euros por um atleta da base que ainda nem chutou uma bola profissionalmente. Mandei mensagem para essa pessoa que manja muito de futebol de base, porque ela está aqui com a missão de acompanhar os atletas. E essa pessoa disse que desconfia totalmente dessa informação, até porque, segundo ela, o Sub-20 do Corinthians é um dos piores da história. O time, ele até me mandou a classificação no campeonato. O time do Corinthians hoje no Brasileiro Sub-20 é o 15º, tá? 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O time é muito ruim. E o Sub-17 está começando agora. E essa pessoa ainda acrescentou que o principal jogador do time, que era o Denner, o principal joia da base do Corinthians, que era o Denner, já foi vendido para o Chelsea e se muda quando completar 18 anos de idade. Enfim, mas chegando, vocês vão mandando as perguntas, a gente vai repassando para assuntos para tentar descobrir as novidades. Nicola, convido o Casares para uma live para falar da obra do Morumbi. Leandro, o convite para o Casares já foi feito e refeito algumas vezes, tá? Imagino que ele esteja aguardando o melhor momento para falar. E o melhor momento é quando o time estiver melhor, né? Mas o que eu vou até trazer uma novidade sobre a reforma no Morumbi. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, não vou identificar de qual departamento, para vocês não saberem de que eu estou falando. Mas essa pessoa falou, Nicola, porque na semana passada surgiu a notícia de que a W Torre havia entregue ao São Paulo, enfim, um projeto para a reforma do estádio, né? E que a construção, deixa eu arrumar um negócio aqui, dar uma limpadinha aqui, ó. Isso, agora ficou melhor. E de que a reforma custaria, com a cobertura, R$1,5 bilhão de reais. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, falou, Nicola, esse assunto é batido, não há nenhuma novidade sobre o tema. Eu falei, mas tá bom, mas me explica se é viável, se essa ideia pode ir para frente. E o que a pessoa falou Nicola, depois dá uma olhada sobre quanto o Morumbi tem garantido de receita para o São Paulo. No papo com o Amir Somoge, na última segunda-feira, o Amir chegou a mostrar um slide. Depois eu até vou pesquisar para fazer um vídeo bem bacana sobre o tema. Mas a verdade é que o Morumbi se tornou uma baita fonte de receita para o São Paulo. Muita grana. E se você aceita reformar o estádio, além de todas as concessões que você precisa fazer para a W Torre, para que a W Torre vá buscar no mercado até R$1,5 bilhão de reais, valor absurdo, ainda tem essa questão de fechar o Morumbi, onde o São Paulo fatura com bilheteria, e a grana é alta, com sócio torcedor, com camarotes, com aluguéis, com shows, enfim, tem muita grana em jogo, tá bom? Novidades sobre o FIDIC do São Paulo e do Grego. Em relação ao Grego, só deveremos ter novidades no segundo semestre. Muita questão burocrática para ser resolvida, tá? Muitos pormenores. Muita coisa precisa ser trabalhada, enfim, essa é a grande verdade. Sobre o FIDIC, nessa semana, vocês me perguntaram sobre o tema. Peraí, vamos continuar lendo aqui as mensagens. Sobre o FIDIC. Então, vocês tinham me perguntado sobre o FIDIC ao longo da semana e eu fiquei de pegar essa resposta, né? Foi a pergunta do canal do Luiz. Nicola, quanto o São Paulo já arrecadou com o FIDIC? A resposta de uma pessoa do São Paulo que toca diretamente essa questão, 130 milhões na cota sênior, tá? Sinceramente, não sei qual a diferenciação entre cota sênior e outras cotas, mas a verdade é que foi essa a resposta que me foi passada, tá bom? Renovação do Alan Franco. Tem novidade, vi na internet que não anda por dívida do São Paulo com empresários. Esse é mais um problema, Ninja. Foi até o pessoal do UOL quem trouxe essa informação. Eu havia contado sobre a dificuldade do São Paulo em renovar com o Alan, né? Tem a questão do salário, tem a questão da luva, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Os empresários estão pedindo valores altos para essas duas situações, mas além disso, São Paulo também não pagou a comissão quando da vinda do atleta do futebol dos Estados Unidos para o Brasil. O Luan do São Paulo dizem que está treinando bem. Poderia jogar contra o Grêmio? Será que ele volta a ser relacionado? Emerson, a informação que eu tenho é de que lá atrás, quando decidiu reintegrar o Luan, o São Paulo fez isso não porque pretendia utilizá-lo, mas porque não queria que ele entrasse na justiça movendo um baita processo contra o tricolor, tá?
A partir daí, o que se tem de notícia é de que ele perdeu 7 quilos, de que é esforçado, treina bem, mas eu não estou botando muita fé nessa história não, tá? E qual é a verdade que o São Paulo vai recusar a proposta do CSKA pelo Mendes? Quem que é o Mendes? Não, porque não seria do Mendes, né? CSKA, a proposta foi pelo Alves. Deixa eu ver aqui, ó. São Paulo decidiu recusar proposta do CSKA, Matheus Alves. Deixa eu printar isso aqui, ó. E vou repassar para uma fonte São Paulina. Assim que tiver a resposta, já... Isso aqui é verdade. Rafael Souza, houve traição das federações com o Edinaldo Rodrigues, todos apoiaram ele na sua reeleição. Rafael toca num ponto super importante. O CBF é um caos. 2 meses atrás, Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF por unanimidade. As 27 federações, os 20 times da Série A e os 20 times da Série B apoiaram a reeleição do Edinaldo, nem existia um candidato de oposição. 2 meses depois, e horas após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastar o Edinaldo em caráter provisório e liminar, 19 federações se articularam e assinaram um manifesto pedindo transparência e renovação no futebol brasileiro, indicando que em breve anunciariam apoio a um outro candidato, tá? Esse candidato se chama Samir Chaud, ele é médico, tem 41 anos de idade e acaba de ser eleito presidente da Federação de Roraima. A história da família do Chaud é uma coisa que tem a cara da CBF. O Chaud acabou de se tornar presidente da federação, mas já está cogitado para se tornar presidente da CBF. Cargo que deve render mais ou menos R$700 mil por mês por baixo, entre os salários da CBF e também da Conmebol. O Chaud é filho de alguém que ficou por 40 anos como presidente da Federação de Roraima. E, ao que se sabe, não temos nenhum time expoente em Roraima, né? E não é que agora, momento ruim, a coisa não está boa, mas em outros momentos já foram vários times potentes, de história. A verdade é que o Samir Chaud é filho de alguém que, à frente da Federação de Roraima, não conseguiu fazer um time ser competitivo. E é esse cara que os caras querem eleger para presidente da CBF. Enfim, é a velha politicagem falando mais alto. Eu sei que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é presidente da CBF, da Federação Paulista, também trabalha para se lançar candidato, tá? Mas existe uma chance real de o Edinaldo conseguir reaver o lugar contando com a ajuda do STF, no caso do Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, tá bom? Que história é essa de Jorge Jesus no São Paulo, tricolor da nata? Não acredita nisso não, tá? A fase do Zubeldia já foi melhor, também já foi pior. Os caras não morrem de amor por ele no Morumbi, nem no CT, mas os caras entendem que o Zubeldia é um mal necessário diante da condição financeira do São Paulo. O tricolor hoje tem mais ou menos R$5 milhões de multa para pagar se demiti-lo. E não há dinheiro no São Paulo. A situação financeira do tricolor é muito grave. Até por isso, os caras devem continuar com ele. Jorge Jesus, que está disponível do mercado, especialmente depois de não ser contratado pela CBF, ele vai ficar à disposição de clubes brasileiros, mas certamente vai querer chegar com um salário altíssimo e com um projeto de muita grana. O Jean Gomes escreve: Nicola, boa noite, tudo bem? Novidade sobre o FIDIC, respondi, né? E sobre o grego. Pelicano e Ale Oliveira na ESPN era monstro, a gente se divertia bastante, isso eu posso assegurar para vocês. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá sabendo de quem tá falando, né? A gente tá falando realmente do maior clube brasileiro, São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, São Paulo. Valeu, um grande abraço no seu coração, não sei pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que tudo, vamos que bora, vamos com tudo, vamos pra cima.